Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Eu sou a Kátia Miller e na aula de hoje nós vamos dar sequência à nossa série de aulas de chocolataria artesanal, onde eu vou ensinar para vocês hoje os ovos de colher. Mas antes da gente começar a nossa aula, eu já quero pedir para que você deixe o teu like, te inscreva aqui no canal e acione o sininho para você receber as notificações sempre que sair uma aula nova aqui no meu canal. E me sigam nas redes sociais, que é Kátia Miller Oficial, no Facebook e Instagram. Muita gente veio me pedindo para a gente trazer outras receitas e a gente hoje trouxe então os ovos de colher, porque é um produto que é muito vendido na Páscoa. Apesar de a gente já ter inúmeras receitas, todo mundo pede, todo ano é a mesma coisa. É o produto que mais vende na Páscoa. Então, gente, eu trouxe 3 modelos de ovos de colher, onde a gente vai fazer 2 recheios. E esses 2 recheios a gente vai fazer 3 modelos diferentes. Então, quem chegou agora, não esquece, gente, eu tenho aqui em cima, vou deixar a playlist de chocolataria artesanal. Para você que chegou agora, não assistiu nenhuma aula e chegou agora nesse primeiro vídeo. Então vai lá, acessa a nossa playlist de chocolataria artesanal, onde tem todas as aulas, desde os utensílios, quais tipos de chocolates nós vamos usar, como fazer a temperagem, derretimento, as casquinhas, como fazer as casquinhas recheadas, e na aula de hoje nós vamos fazer os ovos de colher. Então chega de falação, chega de enrolação, bora para nossa aula então. Então, pessoal, para fazer esse recheio de leite ninho, esse brigadeiro de leite ninho, o que a gente vai precisar? A gente vai utilizar aqui 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e 50 gramas de leite em pó, tá? Aqui eu tenho leite em pó ninho, mas vocês podem utilizar da preferência de vocês. Então a gente vai levar esses 3 ingredientes agora para a panela e nós vamos cozinhar até esse brigadeiro começar a desgrudar da panela. Então vamos lá! Então, pessoal, para fazer esse recheio de paçoca, nós vamos utilizar 395 gramas de leite condensado, 200 gramas de creme de leite e 100 gramas de paçoca. Nós vamos levar esses 3 ingredientes, então, para a panela, onde a gente vai fazer um brigadeiro e nós vamos cozinhar ele até começar a desgrudar a panela. Aqui eu estou utilizando aquelas paçoquinhas de rolinhas, mas vocês podem utilizar outra paçoca também. Gente, deixa eu dar uma dica aqui para vocês, vou atrapalhar um pouquinho a aula, para passar uma dica para quem está começando agora. Muita gente que está começando tem dificuldade nos processos. Então, na hora que vocês forem fazer a montagem desses ovos de colher, vocês podem fazer essa montagem direto na embalagem, direto na caixinha. Aqui a gente fez uma montagem à mão livre, porque é uma aula demonstrativa, mas para vocês no dia a dia, na hora de fazer o processo, na hora de ter aquele monte de encomenda, o ideal é posicionar as caixinhas, posicionar os chocolates e depois ir já fazendo as decorações. E fechando e guardando. É muito mais simples, é muito mais rápido e o processo também agiliza na hora de ficar colocando na embalagem, porque senão depois a gente pode acabar derrubando, manchando, principalmente na hora de pegar o chocolate, por causa que a gente tem muita caloria na mão, então pode estar manchando esse chocolate embaixo. Então o ideal é sempre fazer essa posição das caixinhas e é muito mais rápido, vocês vão ver que facilita o processo na hora do trabalho. Então, bora, volta para a aula então.
Então, gente, aqui a gente vai utilizar a casquinha, aquela que a gente fez com os confeitos coloridos. Eu tô utilizando aqui o recheio de leite ninho que a gente fez e vamos utilizar algumas bolachas negresco aqui, tanto para colocar no meio do nosso ovo de colher, quanto a gente vai finalizar e vai decorar também no finalzinho, tá? Aqui eu tô utilizando um saquinho de confeitar, mas vocês podem utilizar também a colher, que ela vai fazer a mesma função, tá? Então agora a gente vai colocar um pouquinho de recheio e depois a gente vai colocando então a bolacha no meio e vamos cobrir com mais recheio. Então vamos lá. Então agora aqui a gente vai utilizar uma casquinha branca, o recheio de leite ninho e vamos utilizar um pouquinho de geleia de morango e alguns morangos para fazer a decoração. Nós vamos então colocar um pouquinho de recheio no fundo e depois a gente vai no meio colocar um pouquinho de geleia e vamos cobrir novamente com o recheio de leite ninho. Então vamos lá. Então, gente, aqui a gente tem uma casquinha preta, tá? E aqui a gente tem o nosso brigadeiro de paçoca. Aqui eu acrescentei um pouquinho de amendoim para dar uma crocância no nosso recheio, tá? Mas quem não quiser não precisa colocar o amendoim. Mas quem quiser um recheio mais crocante pode colocar e acrescentar um pouquinho de amendoim também, tá? Aqui a gente tem então paçoca esfarelada que a gente vai colocar aqui em cima. E depois aí também a gente vai finalizar com os rolinhos de paçoca. Aqui a gente não vai colocar nada dentro, fora o recheio de paçoca, tá? Porque aqui a gente já colocou o amendoim para dar uma crocância então no nosso recheio. Então a gente vai colocar, posicionar o nosso recheio aqui e vamos finalizar então com a paçoca. Então vamos lá. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, onde a gente fez, então, os 3 modelinhos de ovo de colher. E lembrando, né, gente, os recheios vocês podem fazer inúmeras combinações.
né? O que importa é vocês terem a base. A base agora vocês já têm, que é de como fazer as casquinhas, como fazer alguns recheios e como montar esses ovos de colher. Agora vocês usem a imaginação de vocês e criem outros modelos, né? Colocando outros itens, outros recheios também. Agora vocês podem utilizar a imaginação de vocês, assim como a gente pode utilizar aqueles recheios que a gente fez na aula, aonde era das casquinhas, vocês podem utilizar aqui também. Então eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Quem chegou agora, não esquece, tem a nossa playlist de chocolataria artesanal, dá uma olhadinha lá que tem outras aulas também. E me sigam nas redes sociais, que é Katia Miller Oficial no Facebook e Instagram. Não esqueçam, deixem o teu like, se inscrevam aqui no canal e acionem o sininho para vocês receberem a notificação da próxima aula que tá para chegar. Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula.